Existe uma guerra que durou apenas 12 dias. 12 dias e mudou o mundo para sempre. Não foi em 1945, não foi em 1991, foi agora em 2026, entre fevereiro e maio deste ano. Os Estados Unidos atacaram o Irã e perderam. Eu não estou falando de uma opinião não, eu estou falando do que Larry Wilkerson, ex-chefe de gabinete de Colin Powell, declarou ao vivo em rede internacional. Estou falando do que o juiz Andrew Napolitano demonstrou com uma montagem de 39 promessas de paz de Donald Trump. 39, nenhuma era verdade. O Ocidente jamais admitirá o que eu vou te mostrar agora, mas os dados estão aí e você que está assistindo a este canal sabe que informação livre tem valor. Eu sou o Reginaldo e este é o canal NTV Brasil, um canal da Rede Sul Global e só existimos por você. Vamos aos fatos. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã. A operação tinha nome, tinha alvos, tinha prazo. A inteligência americana estimava que o Irã cairia em semanas. As sanções já estavam no lugar. A superioridade aérea era absoluta. 12 dias depois, o Irã não só não caiu, virou o jogo. Olha, os números são incontestáveis. Um míssil Shahed iraniano custa cerca de 20 mil dólares. Um helicóptero Apache americano custa 40 milhões. A relação é de 2 mil para 1. E quando um desses helicópteros caiu no Golfo Pérsico, e o Pentágono, em menos de 24 horas, decretou que a culpa era de um drone iraniano, ficou claro que a guerra não estava saindo como planejado. Mas o pior ainda estava por vir. O Irã bombardeou 4 bases americanas espalhadas pelo oeste da Ásia. E não foi uma resposta simbólica, foi um recado. Atacaram a base aérea na Jordânia, onde havia mais de 60 caças americanos entre F-15 e F-35. Atacaram de novo o quartel-general da 5ª Frota no Bahrein. E atacaram o Kuwait. Você precisa ter colhões do tamanho de vários planetas para fazer isso. Os únicos no mundo que tem são os iranianos. Olha, há um dado que resume o colapso da credibilidade americana. O ex-advogado de Trump revelou, e isso foi confirmado por fontes de inteligência, da comunidade de inteligência internacional, que Trump teve em mãos um esboço de acordo com o Irã, por 6 vezes. 6 vezes. Bastava assinar, e ele não assinou, nenhuma vez. Em vez disso, anunciou essa paz por 39 vezes. 39. Estamos muito próximos de um acordo. Querem fazer um acordo desesperadamente. A guerra vai acabar muito rapidamente. Frases repetidas, como um disco arranhado, mês após mês. E por que então os Estados Unidos não conseguem fechar esse acordo? Porque qualquer coisa que Trump assinar significará na prática a derrota estratégica americana. Ele sabe disso, o Pentágono sabe, o Irã sabe. Pior, o secretário de Defesa Pete Hegseth ameaçou negociar com bombas. Mas as bombas estão acabando, a reserva estratégica de petróleo americana está perto do esgotamento. Alguns analistas falam em 4 a 6 semanas, outros até o fim de agosto. A maior máquina militar da história está sem munição, sem credibilidade e sem narrativa. Isso não é coincidência, isso não é acidente, é uma declaração política que o mundo inteiro está lendo. Mas e o Brasil? O Estreito de Hormuz está praticamente parado. Quem controla Hormuz controla o fluxo de petróleo do Oriente Médio. Antes da guerra, os Estados Unidos garantiam essa passagem. Hoje, quem controla é o Irã. Tucker Carlson resumiu em uma frase: o Irã controla o Estreito de Hormuz. Não controlava quando essa guerra começou. Agora controla. E o que acontece com o preço de tudo que você compra quando o petróleo para de circular? A gasolina sobe, o gás de cozinha sobe, o frete sobe, o alimento na prateleira do supermercado sobe. A economia brasileira, que depende de logística rodoviária, sente isso mais rápido do que qualquer país europeu. Isso não é uma crise distante, é uma crise que bate na porta da sua casa. Enquanto Hormuz está bloqueado, outra coisa aconteceu. Larry Wilkerson disse ao vivo: a doutrina Monroe está morta. Mas o que é a doutrina Monroe?
Desde 1823, os Estados Unidos declararam que o hemisfério ocidental era a zona de influência exclusiva deles. América para os americanos. Nenhuma potência estrangeira poderia colocar navios de guerra aqui. Nenhum poder externo poderia fazer alianças militares no quintal deles. Hoje a Rússia colocou navios de guerra no hemisfério ocidental e esses navios prometeram defender a Venezuela se os Estados Unidos atacarem. A Rússia está a poucas milhas do porta-aviões Gerald Ford e Washington não pode fazer nada a respeito. A doutrina Monroe morreu em 2026 e ninguém do horário nobre vai te contar isso. Olha, há um mecanismo funcionando silenciosamente que protege a economia brasileira desse colapso. Chama-se Swap China-Brasil. Enquanto o dólar oscila com o bloqueio de Hormuz e a crise de credibilidade americana, Brasil e China comerciam sem usar a moeda americana. Yuan por real, real por yuan. A estrutura existe, está operacional e foi reforçada nos últimos meses. Na semana passada, o Fórum de São Petersburgo reuniu representantes de mais de 120 países, a maioria absoluta do sul global. O vice-presidente da China estava ao lado de Putin, o líder da Tanzânia, o presidente do Uzbequistão. E sabe quem estava lá? O Brasil, na mesa Rússia-Brasil. As discussões foram produtivas. O sul global está se organizando. Não para destruir o dólar, mas para não depender mais exclusivamente dele. O Tucker Carlson disse uma frase que deveria estar na primeira página de todos os jornais do mundo. Ele falou: o que estamos começando a entender, infelizmente para todos nós, não são apenas os limites de Trump, mas os limites do poder americano. Larry Johnson, ex-analista da CIA, completou: o resto do mundo está começando a coçar a cabeça e pensar: achávamos que os Estados Unidos eram invencíveis. Em vez disso, são vencíveis. Vencíveis! A palavra foi dita por um ex-oficial de inteligência americano em rede internacional. Não foi dita por um iraniano e não foi dita por um russo. Foi dita por um americano. E os sinais se multiplicam. Em Israel, cidadãos fazem fila em consulados estrangeiros para obter cidadania. A estimativa é que 2 milhões de israelenses já deixaram o país. Eles entenderam uma coisa: Israel perdeu a guerra de 12 dias e Netanyahu, com seu controle de propaganda, não consegue mais esconder. E o general Abdi Alaudinov, que comandou as forças russas na região de Kursk, comparou as táticas do exército israelense em Gaza e as táticas russas na Ucrânia. E ele disse: nós libertamos 36 assentamentos sem destruir cidades. Nós não matamos mulheres, crianças e idosos. Os israelenses mataram dezenas de milhares. Que tipo de soldados são esses? A diferença entre o que a Rússia fez na Ucrânia e o que Israel fez em Gaza é a diferença entre uma operação militar e um crime de guerra. Você está ligado? Olha, o Império Americano acaba de perder uma guerra em 12 dias. A doutrina Monroe está morta. A Rússia está no hemisfério ocidental, o Estreito de Hormuz está bloqueado e o preço de tudo que você compra depende disso. A credibilidade de Washington está em ruínas. 39 promessas de paz, nenhuma cumprida, munição esgotada, soldados israelenses fazendo as malas, mas o que eu quero que você leve deste vídeo não é desespero, é consciência. O sul global está se reorganizando, os BRICS estão funcionando, o Swap China-Brasil está protegendo a nossa economia. A multipolaridade não é um sonho distante, é uma realidade em construção. Tijolo por tijolo, acordo por acordo, quarteirão a quarteirão. E você faz parte disso. Este canal não tem patrocínio de empresa, não tem inteligência, não tem interferência de governo, não tem monetização do YouTube. Este canal existe porque pessoas como você decidem que informação livre tem valor. Inscreva-se, ative o sino, compartilhe. Eu sou Reginaldo, este é o NTV Brasil e a gente se vê na quinta-feira.